E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Minha amiga, meu amigo, você já sabe o que eu vou pedir, todo mundo pede, é isso mesmo. Deixe seu like e siga o nosso conteúdo. Desde já, muito grato. Mas vamos logo direto para o assunto, nem sem conversa fiada. Eu já estava querendo fazer desde o sábado agora, né? Quando o ministro do Exército, ministro não, né? Não tem mais esse cargo. O comandante do Exército, o Arruda, o general Arruda, ele foi demitido pelo presidente Lula. Do cargo dele em função de tudo que tinha acontecido. Todos vocês sabem que o Exército, sob a liderança do Arruda, especialmente na reta final, ele foi empossado interinamente no dia 30, agora no final do ano. Ele impediu então que os manifestantes golpistas, após toda a depredação que aconteceu no STF, a depredação que aconteceu também no Palácio do Planalto e também a tentativa generalizada de depredação também que aconteceu no parlamento, mas lá os golpistas encontraram, evidentemente, como tinha que acontecer nos outros, né, tanto no STF quanto no Palácio do Planalto, lá eles encontraram a resistência então da Polícia Legislativa. É bom lembrar também que depois que isso tudo começou a ser investigado, se descobriu que eles conheciam em mínimos detalhes a arquitetura, todas as entradas, tanto no Palácio do Planalto quanto também no Parlamento, muito provavelmente também no STF, que foram direto no plenário e destroçaram tudo. Ou seja, uma grande conspiração. E como é que se deu essa conspiração? Esse é o objetivo desse vídeo. Eu tenho pensado muito, tentando integrar, né, entender, né, não pegando, como a gente normalmente tem noticiado aqui, vocês têm visto na imprensa também, as notícias soltas, né? O golpe foi isso, a tentativa de golpe terrorista foi isso, destroçado isso, caiu o ministro, né? O tenente-coronel Mauro Cid, ele participava do Caixa 2 do Bolsonaro, olha só, Caixa 2, o Bolsonaro realmente todo histórico, né, do Bolsonaro, e também da família dele com respeito à questão da rachadinha, aparentemente, investigação do STF agora, ele conduzia com o nosso dinheiro, do cartão corporativo dele e de todos os do Palácio do Planalto, um autêntico Caixa 2 no âmbito da presidência da República. Aliás, esse propósito ele teve a cara de pau de dizer agora, em relação à questão da dona Michele, que usava o cartão corporativo, usava o cartão de crédito de uma amiga, que ela usava porque ela não tinha limite. Ela não tinha limite financeiro. Por isso que ela usava o cartão. O cara totalmente. Gente, não dá nem para qualificar o que é o Bolsonaro, e especialmente não dá para qualificar aquelas pessoas que se pautaram ao lado do Bolsonaro em toda essa corrupção que foi sistêmica de 2019 até agora o final de 2022, quando agora tudo começou a cair. Né? Lembrando ainda que ele colocou tudo em sigilo, tem mais de 1.300 sigilos dele. Né? Falando de cartão corporativo, só o cartão da presidência, os números iniciais eram de 27 milhões e 600 a valores históricos, mas que corrigido daria 32 milhões e 600, agora o número pulou entre 75 e quase 100 milhões de valores corrigidos. Ou seja, era uma gastança geral. Tem até uma matéria agora que saiu hoje dizendo, né? A gente vai publicar esses vídeos aqui daqui a pouquinho. O Bolsonaro na rua, lembra aquelas cenas dele, todo sujo, comendo farofa, sujando todo, feito um porcalhão, e tudo, comendo pastel na rua, aquilo era tudo só para enganar, porque na realidade no palácio, lá da vida diária dele, era só filé mignon, camarão. Era só isso, é claro, o aproveitador, não é? Não só ele se serviu do dinheiro de toda a nação, de uma forma fraudulenta, perdulária, em muitos casos, como esse agora do escândalo do cartão corporativo, que muito bem está sendo chamado de rachadinha presidencial, assim como também todo o staff que também se serviu junto. Né? E esse staff todo, eminentemente, são staffs militares. Os números iniciais, aliás, também pegando, e agora lembrando de tudo isso, citavam entre 6 e 8 mil militares nos vários níveis de administração federal, nas autarquias, nas empresas públicas. Não, o número não era esse, são 20 mil pessoas lá empoleiradas. Tá? E aí, claro, ganhando muito dinheiro, né? Teve esses generais ministros, tinha mês que os caras ganhavam entre 700 e 1 milhão de reais. É isso, entende? Imagina, uma verdadeira farra com dinheiro público, não é? Uma verdadeira farra, sem nenhum pudor.
Mas, como eu estava falando, a questão que me senta nesse vídeo agora, embora eu tenha feito esse briefing aqui, porque a situação é bastante envolvente e complexa, é de que maneira efetivamente se deu toda essa tramóia que resultou, então, na tentativa de golpe fracassado de Estado agora. Ah, foi um golpe? Foi uma tentativa de golpe, sim, está claramente materializado isso. Vamos lembrar, essa gente que eu digo, a campanha Bolsonaro, todos os seus aliados, fraudaram sistematicamente as regras do TSE, concedendo, por exemplo, criminosamente, na minha opinião, empréstimo consignado para as pessoas dentro do período eleitoral na Caixa Econômica, cobrando um juro extorsivo das pessoas que não vão ter como pagar agora, tá? Porque se for cobrado dela, como é que elas vão pagar os juros todos que tem? Não vão receber nada do auxílio emergencial, por exemplo. A mesma coisa, concedendo auxílio emergencial da ordem de entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas que não deveriam receber. Anotavam o nome deles, teve matéria do Globo, né, do jornal da TV Globo, mostrando isso lá em Goiás, os caras anotando tudo com a promessa de ganhar auxílio emergencial. Então a coisa era assim, foi uma fraude generalizada tentando cooptar o povo todo para que então votasse no Bolsonaro. E pouco se vende baratinho no Brasil, infelizmente. Uma grande parte do povo se vende baratinho. Nem cito a tal da PEC, tá? Que o Bolsonaro, da desoneração, que foi simplesmente uma fraude e uma burla também às regras do TSE, onde ele diminuiu artificialmente a questão dos combustíveis, aonde ele também distribuiu vale caminhoneiro, vale taxista, ou seja, comprando todo mundo. A conta está estourando agora. Aquilo tudo tinha prazo até 31 de dezembro. E se não fosse a equipe do Lula agora continuar, ou seja, renovar isso, pelo menos na questão de combustíveis, a inflação ia disparar. Vocês devem ter percebido que o custo mensal da energia elétrica ele subiu muito nesse mês. O meu subiu. Mês passado eu paguei R$274 para mais ou menos a mesma quantidade de energia, esse mês foi 400. Tá? Por quê? Porque não houve a renovação, então, tá, do tal congelamento da benesse do Bolsonaro para a energia elétrica. Então, é uma situação calamitosa, mas mesmo assim, o presidente Bolsonaro perdeu. Não é? E aí, como todos nós, tudo que a gente já sabe. E aí começa, na minha opinião, o que eu estou chamando nesse vídeo da engenharia do golpe. Como é que se deu essa engenharia do golpe? Olha só, se a gente perder, tá? Vamos pegar a massa de acéfalos, de bucéfalos, de gado, e vamos colocar na frente dos quartéis. Lá eles vão estar protegidos pelo exército. Se eles vão estar protegidos pelo exército, era claramente um conluio do exército. Assim fizeram. E assim foi. Assim foi até o dia 6 de janeiro, quando então o José Múcio tinha dito que naquele dia, 6 de janeiro, o acampamento estaria sendo desfeito. Houve um episódio antes também, no dia 23 de dezembro, que tinha saído uma nota também do Exército dizendo que até aquele dia tudo deveria ser desmobilizado em frente dos quartéis. Aquilo não vingou, ou seja, devia haver um super racha dentro do Exército na questão desse tocante de apoio ou não a um golpe. Então a situação foi essa. Aqueles acampamentos todos montados ali, financiados, com muita gente financiando via Pix, ruralistas, por exemplo, usava Pix de uma empresa de informática para jogar dinheiro direto, não é? Nessa história, e aquela turma ali. Aí teve a tentativa de explosão também em dezembro do aeroporto de Brasília, com bomba entregue lá em frente do quartel-general. E aí, finalmente, no dia 8, com a complacência de tudo, não é? Começou então o tal movimento, e aí depredado tudo, e aí depois, quando houve a intervenção, o Capelli tomou conta da tropa da PM, e aí a tropa da PM começou a reprimir, bomba de gás, a tropa de cavalaria e tudo em cima. Os caras viram que realmente a coisa estava ficando feia, e aí a maioria deles fugiu para frente do quartel-general, e lá, então, o comando lá do quartel-general de Brasília impediu que o Capelli, então, fizesse as prisões que ele estava querendo fazer.